Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Amém, queridos? Legal, tá com o teu caderno aí? Ok. Sabe, a gente está nessa jornada de falar sobre esse assunto, e esse é um assunto amplo, né? Falar sobre na direção de Deus é um assunto como se fosse um tronco com seus ramificações de galhos, dos quais nós temos que conversar, porque, gente, veja uma coisa, nós recebemos a Jesus, e isso eu tenho visto e encontrado. Preste atenção no que eu quero te falar. Se tiver que repetir 300 vezes, eu sei o que é uma jornada perdida. Em você receber a Jesus e agora você tem uma Bíblia para a igreja, mas escuta isso, a igreja tem mais incerteza do que certeza sobre Deus. Ela fica perdida, ela não sabe o que é ouvir a voz de Deus, ela não sabe se tem que seguir, se a Bíblia é um livro para ser seguido e tal, mas é para eu vir à igreja, trazer para o pastor pregar uma mensagem, eu ler também e tal, e a minha vida continuar. Mas isso é direto, gente, porque essa mentalidade é das trevas. Então nós temos que aprender rapidamente, eu sei, falta de ensino promove isso, né? E muitas vezes há uma ignorância da parte de liderança e não treinar o seu povo, a sua igreja, a caminhar com Deus de maneira própria. Até dando para entender, gente? Você entende, você está querendo fazer algo, mas você não tem as ferramentas próprias, ou você não tem a instrução própria para poder. Eu, por exemplo, eu me lembro, tinha 12 anos de idade, ganhei um relógio, mas resolvi abrir o relógio para ver o que tinha dentro. Não, até aí não tem problema nenhum, tem problema? Não, só que depois não consegui montar, faltou peça. Tem muito mecânico trabalhando assim, quer dizer, ficou do lado de fora, eu não montei, por quê? Eu não tinha as ferramentas qualificadas, eu não tinha a instrução qualificada para poder trabalhar. Escuta, gente, nós temos que aprender, escreve no seu caderno, a andar com Deus. E o segredo não está na minha inteligência, não está na minha capacidade em si, na minha habilidade. Isso faz parte da nossa vida, porque Deus te criou com talentos e habilidades, mas nós somos totalmente dele, até para fluir nisso aí, para nós caminharmos e andarmos e sermos bem-sucedidos. Então, ser bem-sucedido não é por causa da minha pessoa. Não é porque agora eu tenho uma Bíblia e vou para a igreja, mas é isso que a gente vê na prática. Uma igreja que não foi treinada a caminhar com Deus, a andar de maneira própria, receber e ficar tentando uma opção de coisa para ver se é isso ou aquilo outro. E a gente não vive uma vida de tentativa. A jornada cristã não é uma jornada de tentativa. É uma jornada certa. A prova disso é isso que nós estamos conversando. E como está escrito aqui em João capítulo 10, que eu falo isso na escola bíblica, aliás, você é meu convidado, se você não sabe nada sobre a escola bíblica, a escola Atos, você é novo, está no nosso meio, ou quem nos assiste, vem assistir uma aula aqui amanhã, na segunda-feira, 7h30, para que ano que vem você possa participar. Mas João capítulo 10, abra lá rapidamente, tem tudo a ver com esse assunto. Pastor, eu quero caminhar na direção certa. É claro que é o seu desejo, é o de Deus, mas isso não vem do nada, isso não vem porque eu tenho uma Bíblia, agora eu sou nova criatura, estou na igreja. Pastor, eu não sei nem esse negócio de nova criatura, eu só sei que agora eu encontrei Jesus. Tá, eu encontrei Jesus é pouco. E aí, o que você sabe mais? Não tenho sido treinado. Então não vai funcionar. Até uma criança, gente, para que ela possa usufruir de toda a sua habilidade, talento e ser frutífera, ela tem que ser treinada ao longo da sua vida. Aprender. Por que nós seríamos diferentes para andar com o nosso Deus? Quem está pegando isso? Então, tudo que eu venho conversando com vocês, se vocês meditarem, colocarem para dentro e aprenderem a fluir dessa maneira, a vida de vocês, eu vou te falar, as coisas acontecem. Não vamos deixar de ter problemas, de enfrentar aquilo que a gente enfrenta, mas Deus nos dá vitória. Diga aleluia. Você começa a ter esse entendimento, cara. Você vê, você vai enfrentando, as coisas vão acontecendo, e Deus coloca a mão, e você vai embora, vai fluindo. João capítulo 10 é uma das passagens mais maravilhosas. Para nos provar isso, eu converso com o pessoal da escola bíblica sobre isso, de que a voz de Deus, ela não é só a vida, ela é uma direção a ser seguida. Eu pedi para você anotar isso. Escuta isso. Então a voz de Deus, que é a sua palavra, não é apenas a vida, ela não é só a verdade, ela é uma direção a ser seguida. Perfeitamente? Então bota isso aí. Então aqui está escrito no verso número 3, que o porteiro abre a porta para o pastor das ovelhas. E está escrito aí no verso 3, as ovelhas, o quê? Elas ouvem a sua voz. Sabe o que mais o povo de Deus faz? É argumentar com Deus.
É conversar, tentar convencer Deus de que a maneira que eu penso é a maneira própria. Está errado, gente. Está dando para entender? Como é que eu chego para Deus para conversar pensando o que eu acho, o que eu quero? Não dá certo. Esse é o grande segredo que eu venho conversando com vocês. Mas isso vai entrar no teu coração, porque esse ano é isso aí que Deus está querendo que você entenda. E eu sei que muitas vezes você não dropa de um dia para a noite. Mas essa claridade ela vai chegar no teu coração para você entender que não é o que eu quero, não é o que eu argumento com Deus, não é o meu pensamento, não é a minha maneira de ver, mas é como Deus vê. É o pensamento dele. E eu simplesmente me entrego. Escuta, olha só que interessante. Eu estava me lembrando disso aqui quando a gente participava das ofertas, porque são coisas tremendas, né? Quando a gente tem um coração aberto e entregue para essa verdade, e a gente pega isso, que nós, como livre-arbítrio que temos, nós nos submetemos porque cremos e amamos a isso, diga aleluia. No jardim do Éden, Deus criou o homem. Antes de criar o homem, criou toda a provisão, não havia necessidade de nada. O cara já entrou para viver no nem suei. Ele começou a suar quando a terra foi amaldiçoada e Deus disse, agora, meu irmão, vai suar, porque agora você se tornará um sobrevivente, você vai correr atrás do prejuízo, correndo atrás da tua sobrevivência. Você vai ter que sair desse lugar que eu providenciei de ampla suficiência e não te falta nada. Escuta, mas ele também deu ao homem o livre-arbítrio. E só disse para ele, olha, essa árvore aqui, de tudo você pode comer, essa aqui você não toca. Mas por que ele fez isso quando ele criou o homem? Ele fez isso só para dizer para o homem, isso aqui é a minha soberania, cara. Eu estabeleci isso, que você não coma. Enquanto você não comer, esse é o seu livre-arbítrio, entre escolher sim ou não, comer ou não. Enquanto você não comer, você está escolhendo a soberania minha, você verá muito bem, abençoado até o final, e a gente viveria nessa se Adão não tivesse caído nessa parada. O inferno foi tentar Adão e Eva onde? Fala para mim. Exatamente na soberania da sua palavra, que ele havia dito, não coma, porque no dia que você comer, você vai moler. Gênesis 2, verso 17. O que o inferno faz comigo e com você é tentar me convencer que esse livro não é bem assim. E o que eu e você enfrentamos tem mais valor para a gente pensar, focar que a situação é essa e tal, para que justamente eu não escolha a vida. Deuteronômio, anota aí, capítulo 30, a partir do verso 15. E no verso 19 está escrito lá, escolhe a vida ou a... E o jardim do Éden já estava escrito, já estava isso lá. Mudou na nova aliança? Não, olha aqui, ó. Deus instituiu superiores promessas numa nova aliança, da qual é definitiva de quem eu sou, a obra que Jesus fez, está tudo inserido aqui. Continua sendo a soberania, continua sendo a minha, a sua escolha de nós ficarmos com a palavra e nos posicionarmos, pensarmos com a palavra. Escuta, para a tua vida ser abençoada e a minha também. Qual é o segredo da tua bênção? Eu e você? Não, ele, a sua própria palavra é o poder. Qual o segredo de Pedro andar sobre as águas? O vem, do qual ele creu, do qual passou a ser o pensamento dele. Que alguém diga amém nessa manhã que eu estou animado. Está pegando, hein? Aí ele diz assim, olha, ele chama as ovelhas, ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Essa é a primeira operação da voz de Deus na tua vida e na minha. Um dia eu ouvi sobre Jesus e recebi. Eu criei nessa obra, tá certo? Então eu o quê? Eu respondi à sua voz. Escuta, ele vem falando. Ele não vem falando me informando. Ele não vem falando e meninando, cantando canções, histórias lindas. Ele vem me falando aquilo pelo qual eu me posiciono para viver e vencer. Está pegando isso? Ele vem falando e nós ouvimos a sua voz. E aí então ele conduz para fora, é a eclésia, é a igreja, os chamados para fora.
porque eu respondi a Jesus, eu criei, eu me tornei a igreja, os chamados para fora. Então olha só, agora ele tem responsabilidade com a minha vida e com a sua. Porque olha o verso número 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, você pertence a Deus? Então agora é responsabilidade dele, ele ia adiante de nós, e nós o seguimos porque reconhecemos a sua, nos posicionamos em cima da sabedoria, em cima da soberania da sua palavra. E esse posicionamento de soberania é um posicionamento de fé. Eu tenho que crer, eu tenho que ter a mentalidade dele. Não adianta o inferno convencer para mim que não tem que dar para receber, porque eu estou cansado de receber porque eu dou. Entende? Pastor, não funciona. Não funciona uma ova, cara. Isso é o poder de Deus. Você está querendo contradizer o poder? É o que ele fez com Eva. Deus disse que se comer desse fruto vai morrer. Morreram ou não morreram? Mas o inferno convenceu que não morreria. Não, pastor, na nova aliança não precisa dar dízimo nem oferta. Porque isso e tal. Aí vem um tremendo e-mail de um capeta, muito bem colocado, como eu falei aqui com vocês lá, sobre sofisma, um argumento falso, com aparência de verdade, usando até versículos da palavra, hein? Que eu saiba, Jesus foi tentado com versículos também. Olha aí, se você se jogar daqui, tu sabe que está escrito, Jesus, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. Argumento falso, usando, parece a verdade, mas não é. Então, se não é a verdade, é falso. Não adianta. E ele vem tentando convencer a igreja de tantas coisas, menos a própria verdade, gente, da qual você não pode abrir mão. Esse é o segredo da nossa caminhada, é a sua voz, ouvindo, andando na direção, é andar na direção certa, é a sua mentalidade. Eu creio, eu me posiciono, eu creio, eu me posiciono, eu creio, eu me posiciono, eu creio. Mas o que você está fazendo para ter uma vida abençoada? Cara, eu simplesmente me posiciono com a palavra, não tenho nada de especial, nem você. Diga aleluia. Mas o senhor tem 30 anos de igreja, sabe a Bíblia de cor. Eu poderia saber a Bíblia de cor e não me posicionar com a palavra? Derrotado. Decorador de versículos, declarador de versículos. E no meu dia a dia, no meu posicionamento? Está pegando isso? Ele tenta te convencer que não, você tem que conhecer muito a Bíblia. E depois de 10 anos, fazendo 4 vezes a escola bíblica, aí sim, a sua vida vai decolar. Mentira. A tua vida decola é agora, é agora, é agora. Quando você crê, não vem. Pedro, vem. Pedro, vem. Poder de Deus. Diga aleluia. Estou animado. Eu preciso disso todo dia, porque eu também enfrento situações, e você também, que desafia o poder de Deus, a palavra. Querido, isso é a palavra. A palavra é Deus. E sendo Deus, está escrito aqui, olha, não houve uma só promessa, vá comigo, só para você ler isso aqui. Em Josué já haviam entrado na terra prometida, essa promessa já era antiga. E eu vou te falar, essa promessa era tão antiga, que ela era desde a fundação do mundo. Porque Deus foi lá e depois de 430 anos libertou o seu povo, mas já estava tudo providenciado. Como a tua vida já está toda providenciada. Eu vou te falar, escuta isso nessa manhã. A solução para o problema que você está enfrentando já foi dada. Já está solucionado. Diga aleluia. Nós temos que crer. Josué, capítulo 20. Leia comigo isso. Josué capítulo 21, por favor. 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Escuta, gente, a promessa. Olhem para mim. Não, você está lendo, né? Então vamos ler de novo. Josué 21, 45. Nenhuma, diga nenhuma. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Por que não vai falhar? Porque Ele disse.
Ele disse, certamente Ele levou sobre si as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. Ele disse, está escrito, Ele declarou, é o poder. Pastor, mas eu quero esse poder na minha vida. Então, cara, toma posse disso aí. Se posiciona crendo nessa palavra. E ela trará o resultado pela qual ela disse. Se Ele prometeu que eles iam entrar na terra da promessa, entraram. A geração anterior deveria ter entrado, não entrou porque não creu. Falar à casa de Israel, olha só, eu grifei isso na minha Bíblia, esse pedacinho é pequeno, mas é joia. Tudo, o quê? Se cumpriu. Agora imagine, porque Deus tem um propósito, uma programação para a sua vida, para se cumprir sobre a face da terra. Vai se cumprir quando você vai se posicionando com Ele, com a sua voz, no poder dEle. Então, esse negócio de ficar argumentando, esse negócio de declarar o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, fora da linha da verdade, não dá certo. Pastor, eu tenho um desejo disso. Cara, confere se o teu desejo está em linha com a promessa de Deus. Tá? Então beleza. Isso aqui é o clássico da fé. É a coisa mais simples que tem. Está pegando? Então, por isso que a gente está conversando desse assunto, porque aquilo que está na minha cabeça vai me direcionar. A minha mentalidade me leva para algum lugar. Se eu tenho permitido ser renovado o suficiente no meu interior, na minha maneira de pensar como Deus pensa, você está abrindo a porta para você receber milagre em cima de milagre. Pedro viu o milagre de andar por sobre as águas, porque ele na cabeça não ficou pensando assim, caramba, eu vou botar o pé para fora, eu vou cair, mas eu criei nessa palavra, eu me posicionei, por isso ele meteu o pé para fora. Você entende que o milagre, aquilo que Deus faz na nossa vida, não vem do 2 mais 2 dá 4? Poxa, ninguém dá amém. Não vem, e nunca virá. Porque eu resolvi você também se posicionar com o que Deus disse. Eu crio, essa é a minha mentalidade. Mas pastor, o que o senhor acha disso? Eu não acho nada, o que Deus tem a dizer, eu vou com Ele. Eu sempre vou fazendo assim, eu faço assim a minha vida inteira. É por isso que dá resultados. É por isso que a gente vê a manifestação do poder de Deus. A manifestação, eu quero declarar isso, gente, que tem pessoas que ainda pensam que a manifestação do poder de Deus depende daquilo que eu faço no contexto humano. Não, senhor. A manifestação do poder de Deus depende daquilo que eu me posiciono, ou como eu me posiciono com a palavra. Pastor, mas o que eu preciso fazer para garantir o poder de Deus? Nada, creia. Isso aí se torne o teu pensamento e você verá se posicionando com esse pensamento e você vai ver vitória. Não, mas pastor, eu não sei, eu me sinto assim uma pessoa imperfeita. Deus não está falando promessas em relação à imperfeição. Ele estabeleceu promessas, Ele fez uma obra que não tem nada a ver com a fraqueza humana. Tem a ver com o amor dele para com a nossa vida. Isso aí dá nó no nosso neurônio. Elinho, eu te amei e te dei tudo isso. Saúde, prosperidade, ampla suficiência. O que é que você quer mais? Vou até te rejuvenescer. Queres? Mas e eu não contribuo com nada? Não. Você está desqualificado como humano, como um homem natural, desqualificado, você não contribui com nada. Eu fiz porque eu te amei. Só eu estou animado? Então eu tomo posse. Ele disse, está escrito, por pai de muitas nações te estabeleci, Abraão, e eu jurei por mim mesmo, e vai ser assim. Foi ou não foi? Abraão creu? Então ele foi. Pedro andou sobre as águas? Porque ele creu na palavra empenhada. Então por isso, gente, essa questão de nós andarmos na direção certa tem a ver com pensar certo. E não é o que eu penso, é o que Deus tem a dizer. Para cada situação que você enfrenta e eu também, Deus tem algo a dizer. Se eu busco isso, esse entendimento do que Ele tem a me falar sobre o que eu vivo, e eu me posiciono porque eu creio, vai dar certo. O milagre não vai chegar, já chegou. Porque você se posicionou para a manifestação do poder de Deus acontecer. Então eu e você somos mesmo, servos de uma mentalidade.
Aonde está escrito que a nova criatura vive com a velha mentalidade do homem natural? Não está escrito. Paulo escreve em Efésios que a nossa mentalidade tem que se revestir de um novo entendimento. Quando isso cair no teu coração, eu sei, essa ficha está quase caindo, para alguns já caíram, outros ainda não vão chegar, mas quando isso cair, mudou a tua vida radicalmente. Mudou radicalmente. Você saiu de um processo de incerteza, talvez, quem saiba e tal, para começar então agora a enfrentar as situações e ver vitória em cima de vitória. Porque não sou eu, é a palavra. A palavra é o poder de Deus. Paulo disse, não me envergonho dessa palavra, do Evangelho, da obra libertadora da cruz do Calvário, porque é o poder de Deus para a vida daquele que crê. E é óbvio que não é uma questão de dizer, pastor, eu creio. Não, peraí, deixa eu ver o seu posicionamento. O seu posicionamento vai me provar se você crê. Mas para que eu me posicione, essa mentalidade tem que estar em alta. Então imagine, eu estou enfrentando o maior problemaço na minha frente, eu só estou pensando 24 anos no problema. Quando é que eu vou vencer? Nunca. Porque eu penso no problema, eu penso, é igual o bolo lá no forno, ele vai crescer. Mas aí eu estou enfrentando o problema pensando na palavra, renovando a minha mente com o poder vivo da palavra, do que Deus tem a dizer, e declarando essa verdade que é o poder de Deus. Me posiciono com ela, vai arrebentar o problema. Eu não, nem suei, o poder de Deus. Que alguém diga aleluia. Uhul! Essa é a mensagem que a gente tem que pregar, a igreja tem que pregar, tem que compreender quem ela é definitivamente e se levantar como foi nós cantamos aqui, em quem nós somos. Porque nós produzimos, Deus produziu isso na nossa vida. Ah, pastor, eu sou fraco. É mesmo? Você está olhando um homem natural, como se posicionou lá. Mas a Bíblia declara que ele faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Tudo posso naquele. Vamos embora. Essa transferência de sair desse homem natural para o homem do qual Deus te fez, a nova criatura, ele não me olha com base no velho homem. Ele me olha com base na nova criatura e pelo contrário, ele não me olha para baixo, ele olha do lado, que eu estou em Cristo. Assentado em lugares celestiais, corpo dele, comprado pelo seu sangue, ele vive em mim. E neurônio nenhum vai conseguir se posicionar com isso. Isso chama-se a mentalidade, o pensamento de Deus, quando eu creio, e essa mentalidade ela entra em mim. Agora olha que coisa maravilhosa. Deus é um pensamento. Em Hebreus capítulo 10 diz que ele então registrou com base em Jeremias 31, que ele registraria a sua palavra em nós, na nossa mente. Colocaria a palavra no coração. Gente, ele é a palavra. Em 1 Coríntios 6,17, quando diz que você se une ao Senhor, você se une à palavra, por isso ela está inserida dentro de você. Você só precisa deixar que essa palavra ela flua, e ela seja constantemente renovada em você, só isso. Você quer ver? Vou te dar agora uma experiência, você vai testificar. Você enfrenta uma situação, do nada você está no trabalho, ou está em casa, vem um verso. Você se lembra de uma pregação, de uma passagem da Bíblia. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo levantando aquilo que já está em você, para que eu pense naquela palavra, para que eu medite, para que eu me posicione com aquela palavra. Aqui está o segredo, igreja. Está dando para pegar isso aí? O homem sempre será servo da sua mentalidade. Aprenda a ter essa dinâmica. Não tem, olha, escuta para você, nós somos novas criaturas. Não venceremos se não nos posicionarmos como novas criaturas. Escuta, aprenda isso rápido. Que eu vejo na igreja essa angústia da pessoa receber, ela não recebe o ensino correto, ela não recebe o treinamento a respeito de quem ela é, para ela poder se posicionar, trabalhar essa coisa da fé, porque é uma coisa que não tem como. Eu vou andar com Deus, é por fé, o justo viverá por acreditar na palavra que é o pensamento dele, do qual está dentro de mim, está inserido, e eu tenho que estar dentro de mim. Não tem outra maneira. E então o cara fica mais na incerta, na insegurança, 30 anos, e na verdade, pastor, minha vida e tal, eu sei porque está perdido. Ué, mas como é que eu posso estar perdido se alguém está à frente de mim e falando comigo e eu só sigo? Olha aí. Ah, mas nunca fui ensinado dessa maneira. Você está sendo ensinado.
Você está aprendendo rápido a ver as coisas funcionarem na tua vida. Porque é dessa maneira que funciona. Isso não é novo, gente. Era do passado, os homens foram tremendamente abençoados, outros aqui foram variamente abençoados. Várias pessoas. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura? É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.